Vamos continuar nosso estudo de Friedrich Hayek, o livro Os Erros Fatais do Socialismo. E hoje a gente vai falar sobre um capítulo que trata das origens da liberdade, da propriedade e da justiça. E como, no meu ver, essas ideias estão interligadas. Então, vamos para o começo aqui, o princípio do capítulo. Esse aqui é o livro do Hayek, Erros Fatais do Socialismo. O capítulo se chama Origens da Liberdade, Propriedade e Justiça. E ele começa com uma citação aqui muito interessante do Edmund Burke, que diz: os homens se qualificam a ter liberdades civis na proporção exata da sua disposição de atar grilhões morais aos seus apetites, na proporção em que seu amor pela justiça está acima da sua ganância. E isso me faz lembrar de algo que eu disse uma vez para um amigo meu. Eu falei, a esquerda no Brasil, ela comprou todos aqueles que estavam à venda. Então não foi uma questão de o dinheiro acabou e aquela pessoa não foi comprada, por isso que as coisas começaram a desandar. Não, não, não. Quem estava à venda foi comprado, tanto na mídia, tanto no jornalismo, tanto nas artes, tanto nas universidades, tanto nas escolas, quanto entre o populacho, o povão, como eles dizem, né? Quem estava à venda foi comprado. Não foi comprado quem não tinha preço. Do mais pobre ao mais rico. Então vamos lá. O Hayek começa dizendo assim: se for a moralidade e a tradição e não a inteligência e o cálculo racional que levaram o homem acima dos selvagens, os fundamentos distintivos da civilização moderna foram assentados na antiguidade, na região ao redor do mar Mediterrâneo. Lá, possibilidades de comércio de longa distância deram vantagens a comunidades cujos indivíduos se permitiam fazer uso livre do próprio conhecimento individual sobre aquelas nas quais o conhecimento comum local ou de um governante determinava as atividades de todos. Até onde sabemos, a região do Mediterrâneo foi a primeira a ver a aceitação do direito de uma pessoa de dispor do domínio privado reconhecido, o que permitia assim os indivíduos a desenvolver uma densa rede de relações comerciais entre diferentes comunidades. É quando o ser humano ele passa a caravana dele, o barco dele, ele se dirige a uma localidade não mais para invadir, para lutar, para matar, mas para levar um produto que só ele tem e adquirir um produto que aquela outra tribo, grupo, cidade possui, está produzindo. E perceba que o livre-arbítrio, a liberdade de cada um produzir o que quer produzir, é um fator chave para que essa cooperação ampliada ela comece a ocorrer. Tal rede funcionava de modo independente das opiniões e dos desejos dos chefes locais, pois o movimento dos comerciantes navais dificilmente poderia ser dirigido por um poder central naquele tempo. Se podemos aceitar o relato de uma autoridade respeitadíssima e que, sem dúvida, não tem o menor viés em favor do mercado, nós temos, entre aspas, o mundo greco-romano foi essencialmente de posse privada, seja de alguns acres ou dos enormes domínios dos senadores e imperadores romanos, um mundo de comércio e manufatura privados. Finlay, 1973. Essa ordem, servindo uma multiplicidade de propósitos privados, só poderia de fato ter sido criada com base no que prefiro chamar de propriedade separada, que é a expressão mais precisa de S. Maine para aquilo que geralmente se define como privada. Se a propriedade separada é o âmago da moralidade da civilização avançada, os gregos antigos parecem ter sido os primeiros a compreender. Não sei se foram os primeiros, mas não muda o fato de que isso ocorreu lá, né? Que ela também é inseparável da liberdade individual. Agora veja que interessante isso. Relata-se que os criadores da Constituição de Creta davam por pressuposto que a liberdade é o bem supremo. Veja bem. Cadê? Que a liberdade é o bem, a liberdade é o bem supremo de um Estado.
Por essa única razão, fizeram com que a propriedade pertencesse especificamente àqueles que a adquirem a liberdade. Ao passo que numa condição de escravidão, tudo pertence aos governantes. Então percebam, no mundo greco-romano, haviam servos, escravos, e haviam as pessoas livres. Quando você se tornava livre, e até Paulo escreveu numa carta, eu não recordo se foi a Timóteo, a quem foi, ou foi... Não lembro qual das cartas de Paulo ele fala, se você é servo, não se sinta pior, por isso se você puder adquirir sua liberdade, adquira. Então era algo que se comprava, e você trabalhava e comprava essa condição de cidadão livre. Qual era o perk, a vantagem do cidadão livre? Ele se tornava capaz de possuir a propriedade privada, propriedade separada. O cidadão livre ele tinha direito a ter seus objetos pessoais, a sua propriedade, os seus bens. Isso separava o servo do cidadão livre. E não é diferente hoje. O que acontece na utopia esquerdista, onde as pessoas não têm a propriedade privada? O que eles estão realmente propondo? Escravidão. Escravidão. Se você não tem direito a ter as suas coisas que vão ser só suas, e você não é livre de ela ser invadida por um maluco igual o Guilherme Boulos, acompanhado de seus mortadelas, e se você não tem o direito a essa propriedade, você não é livre, você é um escravo. Da mesma forma, o socialismo fabiano, que ele vai sufocando as pessoas com uma carga tributária cada vez maior, um Estado cada vez mais agigantado, também induz ela a uma escravidão. Se você tem a sua casa, mas você paga um imposto infernal, enorme, brutal sobre ela, sobre o seu comércio, sobre tudo, então não é seu. Se não é seu, é emprestado por uma autoridade que detém tudo. Porque, veja bem, numa condição de escravidão, tudo pertence aos governantes. Esse é o Estado gigantesco que a esquerda quer. Um aspecto importante dessa liberdade, a liberdade da parte de diferentes indivíduos ou subgrupos de buscar objetivos distintos, guiados por seus conhecimentos e talentos diferentes. Tornou-se possível não apenas pelo controle separado de vários meios de produção, mas também por outra prática e virtualmente inseparável da primeira: reconhecimento de métodos aprovados de transferência desse controle. O que ele quer dizer com isso, o Hayek? Ele falou, nós temos grupos diferentes produzindo bens diferentes, objetos, produtos diferentes. Esse cidadão aqui ele tá criando porco, ele está produzindo carne de porco. Esse outro aqui ele produz azeitona, aquele outro produz óleo, aquele produz, enfim, cada um produz aquilo que bem lhe parece. E daí o que acontece? Você precisa de um mecanismo adequado para troca, que daí seria a moeda, seria os mecanismos de comércio. E veja bem, algo fantástico ocorre aí. O homem ele busca o seu próximo, o seu semelhante, não para matá-lo, para guerrear, mas para levar algo que ele não tem e trazer para sua casa algo que ele precise. De que forma? Através do comércio. Através do comércio. Se não for assim, ele não é livre. A capacidade do indivíduo de decidir por conta própria como usar coisas específicas, sendo guiado pelo seu próprio conhecimento e pelas suas próprias expectativas, assim como daqueles de qualquer grupo que pudesse se unir, depende do reconhecimento geral de uma esfera privada respeitada, ou seja, a propriedade privada. Ela é um princípio necessário para que exista liberdade. Lembrando que se numa condição de escravidão tudo pertence aos governantes. Essa é a utopia socialista. O pré-requisito para a existência de tal propriedade, liberdade e ordem, da época dos gregos até hoje, diz Hayek, é a lei. No sentido de regras, depois ele continua, regras que permitem que exista tanto a propriedade privada quanto a transferência da propriedade privada de um para o outro. De que forma? Seria a economia. O mercado, a troca de bens por
a moeda, enfim. A questão é, com tudo isso que a gente leu, com toda essa leitura, fica muito claro o que é o socialismo, o que é o comunismo, o que são essas pautas da esquerda, o MTST, essa invasão, ocupação. O que é isso? É o ser humano reduzido a uma condição de escravidão. Se não existe propriedade, não existe liberdade. Então, o que é a utopia esquerdista? É algo que pode ser alcançado? Não. Ela é uma forma eficiente de se obter poder. É uma história da carochinha que os líderes desses movimentos usam para manipular a sua massa de manobra com sua mortadela, com seu dinheirinho, com a sua promessa de coisas que eles conseguiriam muito mais numa sociedade livre, e no final eles não entregam essa utopia, mas eles já adquiriram o poder. O que importa, que é impossível alcançar a utopia socialista, não tem problema, eu já cheguei ao poder. As pessoas que morram agora, tanto faz para mim.